da Mostra Ceará. Faço parte da comissão da Mostra Ceará, que tem SUS, tá bom? Juntamente com nossos colegas aqui da assessoria de comunicação, Fernando, Cabral, que estão online também, Paula, que tá ali em outros afazeres, e o restante da comissão, que é o Rogério, que não pôde participar hoje, mas nós temos a Iane, certo? E temos a Marclete também, que não pôde participar hoje, tá bom? A intenção aí dessa oficina, né, é orientar todos os profissionais dos municípios, né, a escreverem de maneira mais adequada, direcionada para a Mostra Ceará que tem SUS, no intuito de terem realmente êxito aí na escrita, né, e na apresentação desses trabalhos, dessas experiências, tá bom? E aí eu vou passar a palavra. Eu não sei se é a Iane, que é nossa diretora do COSANES e faz parte a comissão está aqui, ela já apareceu. Eu vou passar a fala para a Iane, para ela fazer uma breve fala, ela está aí com a nenenzinha dela. E aí depois a gente já passa a fala para o professor Samuel, para ele dar início à aula, né? E à metodologia dele, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom, gente? A essa oficina. Olá, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A gente queria aqui agradecer o professor Samuel, pela disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento. Esse foi um módulo, né? Essa foi uma oficina que a gente preparou para vocês de uma maneira muito especial, para que a gente possa, né, compartilhar um pouco do que a gente tanto produz dentro dos nossos municípios. E a gente sabe que vocês têm um potencial muito grande para trazerem, né, tanto para o nosso congresso, que vai ser agora em abril, e, consequentemente, a gente conseguir levar essa experiência para nível nacional. Então, a gente deseja que vocês tenham uma excelente oficina. Essa oficina a gente vai estar deixando gravada para que vocês possam, em qualquer momento, buscar alguma informação que ficou perdida pelo caminho e que, de fato, a gente possa colocar tudo o que a gente conheceu aqui no nosso dia a dia e compartilhar o que a gente sabe fazer de melhor. Então, professor, muito obrigada mais uma vez e dizer que estamos aqui à disposição. Obrigada. Tudo bem. Então, Gente, boa tarde. professor, só um instante, Oi. professor. Ó, a gente vai alinhar aqui. O professor vai iniciar a metodologia dele e tudo. Eu não sei como você acha melhor a gente pactuar aqui de início, professor. Você faz toda da sua aula, seu módulo, e você prefere que eles vão tirando as dúvidas. Quem queira tirar dúvidas vão interferir no senhor para pedir para tirar alguma dúvida, ou você deixa para o final de algum do módulo mesmo? O que é que você acha? Não pode Só ser dos dois métodos. Pode, quem quiser fazer o questionamento durante, porque às vezes é uma dúvida ali que depois se perde, ou então no final uma Marco. síntese. Muito tranquilo Pronto. isso. Ok, pois então fica pactuado assim, viu, pessoal? A gente, quando vocês precisarem, levantem a mão, ou então coloquem a dúvida no chat que a gente, durante a aula, a gente vai conversando com o professor Samuel, tá bom? Obrigado, professor. Pode ficar com a palavra. Fique à vontade. De nada, obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Sou Samuel, estou falando aqui de Fortaleza, me sentindo quase em Guaramiranga, porque hoje amanhecemos aqui com muita chuva, friozinho. E é muito bom isso porque acaba que a gente fica mais acometida aqui dentro de casa, né? Eu espero que vocês estejam bem, de onde vocês estiverem assistindo. A gente sabe que o tempo de chuva acaba limitando um pouquinho, né? O que eu sempre digo, a chuva ela é o único potencial que tem para deixar a gente em casa e mais calmo. Então, quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta ao longo da minha apresentação ou ao final, fique bem à vontade. A ideia hoje da minha fala aqui é justamente facilitar o processo da escrita do resumo de vocês, para que vocês possam aí estar enviando, submetendo a Mostra Ceará e que isso é muito pertinente, né? Então, vocês são profissionais que estão aí atuando na ponta, e aí a gente percebe, eu que trabalho com pesquisa, percebe muito que tem muita potencialidade. Porém, muitas das vezes esse profissional ele não consegue fazer a tradução dessa experiência, desse conhecimento. E aí a ideia aqui é dar
o passo a passo de como vocês vão estruturar e vão enviar. Hoje, no momento de hoje, eu vou estar falando algo mais abrangente, que vai precisar conter dentro do resumo de vocês, mas que talvez possa ter uma modificação X, Y, Z em detrimento do próprio edital. Mas quando a gente fala de relato de experiência, a gente precisa seguir um para e passo. E aí é esse para e passo que eu vou estar aqui passando para vocês. Então, eu sou o professor Samuel. Saliente dizer que isso aqui é uma parceria com o mestrado profissional em gestão em saúde. Eu sou professor também do mestrado. Nós fomos convidados, ou na realidade estamos aqui nessa articulação desde o evento passado e foi me designado aqui pela gestão do mestrado para estar aqui com esse momento com vocês. Então, quem tiver Instagram, já vai aí printando, vai postando, marca o mestrado, porque a gente precisa também publicizar essas nossas parcerias. Realmente ganha a secretaria, ganha o mestrado e ganha também os profissionais que visualizar e tiver interesse posteriormente. Então, aqui eu vou me apresentar para vocês de forma mais sintética, mas sou o professor Samuel, sou vinculado ao mestrado profissional em gestão em saúde, então quem quiser aí depois vir tentar a nossa seleção, seja muito bem-vindo. A gente trabalha muito com os profissionais que estão atuando dentro das secretarias de saúde aqui do estado do Ceará, em outros estados também. Atualmente eu estou executando meu segundo pós-doutorado na área de cuidados clínicos, mas também com a forte atuação dentro da educação básica do município de Fortaleza e da área da saúde. Então, só para vocês me conhecerem aí um pouco. Qual vai ser o nosso objetivo de hoje, desta oficina? Aqui eu não gosto nem de falar de aula, porque aula a gente precisaria aí ter outros encontros para fechar um conteúdo. E na realidade, hoje é algo mais objetivo. Eu preciso ofertar ferramentas para vocês conseguirem escrever o resumo de vocês para esse evento ou para outros eventos, mas de forma mais prática. Eu sei muito bem que vocês que estão aí na ponta trabalhando todos os dias, muitas das vezes o tempo é muito limitado. Então, trazer essas dicas, trazer essas estratégias faz com que vocês possam ganhar tempo para poder submeter e vir participar do evento. E aí, de antemão, já digo, prepare-se, né, para poder realizar aí o seu resumo e vir participar. Sempre tem aquela ideia, eu não vou participar, não quero participar, eu acho que o meu resumo não vai ser aceito. A gente tira esse pensamento, porque a partir de hoje vocês terão ferramentas que já são utilizadas para poder escrever o resumo de vocês. Então a gente precisa inicialmente o quê? Compreender o que é o relato de experiência, qual a importância do relato de experiência dentro da nossa prática profissional, identificar que situações são essas que dentro do meu cotidiano, que eu esteja na gestão, que eu esteja no posto de saúde, que eu esteja no hospital, eu posso estar elucidando para poder trazer e compartilhar com os colegas a própria estrutura do relato de experiência. Samuel, como é que eu escrevo um relato de experiência? Existe algum guideline? Existe alguma diretriz? A gente vai observar que sim, né? Existe algum estudo que acaba dando suporte na clarificação de como escrever esse relato e escrever esse relato no cunho do resumo científico coerente para o evento que vocês vão estar aí participando próximo mês. Então, inicialmente, nós podemos pensar o que seria um relato de experiência. Esse relato de experiência é da minha vida pessoal, da minha vida profissional? Na realidade, ele é um conjunto de fatores que você vivencia dentro do seu campo profissional, que você observa que isso pode ser publicizado e pode ser compartilhado. Tem aquelas questões que a gente sempre fala, na teoria é apresentado dessa forma, mas na prática é totalmente diferente.
Quando a gente fala esse discurso, o que é que nós estamos dizendo? Olha, a minha experiência profissional, ela apresenta um outro conceito, ela apresenta uma forma diferente de trabalhar determinado conteúdo. Quando a gente pensa assim, a gente já está pensando num relato de experiência. E que o relato de experiência, ele torna-se uma produção científica quando bem apresentado. E ele vai descrever o quê? Vivências profissionais relevantes. Então, às vezes, é uma prática que você faz diferente, às vezes é um protocolo que você já executa, mas que você vai dar uma nova característica. Às vezes é o acolhimento que você faz lá na ponta, que você traz o algo a mais. Então, a gente pode pensar nessa seara de coisas no nosso cotidiano de trabalho que a gente observa que, de certa forma, vai impactar de forma positiva a nossa atuação profissional. E aí, nesse momento, eu já quero que vocês pensem o seguinte: o que é que eu faço do meu cotidiano profissional que eu observo que essa minha prática, ela é uma prática diferenciada? Pode ser você individual, mas também você pode pensar na sua equipe. O que é que a minha equipe ela realiza de forma diária que está surtindo um efeito positivo dentro do meu cenário? Então, pensando nisso, você já vai conseguir aí escrever o seu relato de experiência. Então, ele vai vir principalmente de onde? Baseado na sua prática real. Então, você falar do seu trabalho é muito mais fácil do que eu tentar aqui teorizar qualquer outro assunto ou trazer um experimento ali controlado dentro do meu campo. Né? Então, assim a gente já volta um pouco mais para a pesquisa. Mas eu trazendo o meu real, eu consigo executar. E aí, onde é comum esse relato de experiência? Quando eu penso no campo da saúde coletiva, na atenção primária, educação em saúde e gestão de prática interprofissional. Agora eu pergunto para vocês: vocês conseguem se perceber dentro desse conjunto? Se você consegue se perceber dentro desse conjunto, você vai conseguir executar o seu relato de experiência. Então, já anota aí no seu papel, do lado, que eu sei que vocês estão fazendo a anotação, hora de prescrição e hora aqui do nosso evento, vocês já anotam a ideia aí que você pode ter, que você percebe dentro do seu campo de trabalho, que nós vamos aprofundar ela um pouquinho posteriormente. Então, por que que o relato de experiência, dentro desse evento, que é um evento regional, ele tem a relevância? Primeiro, eu preciso conhecer o que vocês estão executando aí na ponta, porque muitas das vezes o que vocês executam é uma mudança que pode ser para a nossa política regional, municipal, nacional. Muitas das vezes, os nossos alunos, a exemplo do mestrado em gestão de saúde, eles não vêm com a perspectiva de mudança nacional. Às vezes eu venho mudar uma realidade que acontece lá no meu campo. E essa realidade, ela só existe porque ela tem a vivência, ela tem a experiência prática. Então, quem sabe esse relato seja o pontapé inicial depois para você estar executando aí um mestrado conosco. Já pensou isso? E aí, qual é a ideia do relato? É você compartilhar soluções, estratégias e aprendizados. Talvez para você, profissional que esteja aí no campo, pode dizer: Samuel, mas assim, o que eu faço aqui, eu acho essa prática assim tão comum, tão, tão besta, abre aspas, mas eu te pergunto: mas será que isso, dentro de uma outra realidade, é aplicado dessa forma? Será que essa prática, abre aspas, que você considera besta, ela não seria um pontapé de mudança numa outra unidade? Você já começou a pensar dessa forma? Então você compartilha o quê? As soluções da sua experiência. Né? Então, você vai contribuir o quê? Principalmente com o serviço de saúde. Muitas das vezes, nós vivenciamos aquela nossa caixa, dentro daquela nossa unidade, acha que todos os lugares acontecem dessa forma e, na realidade, não.
acontece de forma diferente. Então, você compartilhar, você está contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde. E aí você facilita o quê? A inserção profissional no evento científico. É o que eu falo, todo profissional, a oportunidade que vocês estão tendo nesse momento é da gente compartilhar a experiência. Uma das coisas que me agrada muito aí para eventos científicos, congressos, seminários, é justamente esse compartilhamento. Normalmente eu saio com ideias assim fantásticas. Por quê? Porque eu vou conversar com o profissional, eu vou entender o que é que está acontecendo dentro daquela unidade que ele trabalha, como é o serviço, como é prestado, porque a partir disso a gente consegue aí pensar em algo mais científico para a gente poder reestruturar. E ele pode ser uma sua porta de entrada para a pesquisa acadêmica. Sempre eu falo, a gente às vezes é tão inserido dentro da prática profissional que a gente não se imagina, exemplo, fazendo um mestrado, um doutorado, uma especialização. A gente acha que a gente não é capaz, que isso é coisa de outro mundo, mas não é. Muitas das vezes, uma boa pesquisa de mestrado e uma boa pesquisa de doutorado, ela vai nascer da sua experiência. Então, você compartilhar isso já vai ser o pontapé inicial para você pensar de forma mais científica, né? De pensar como realmente, de fato, eu vou conseguir fazer a mudança dentro do meu cenário. Então, quando eu penso no relato de experiência, eu posso ter algumas perguntas chaves que podem me ajudar à construção. Então, por exemplo, foi uma experiência significativa e inovadora? E aí eu estou falando de coisas simples. Eu não estou falando de algo que veio, que mudou a realidade do seu município. Aquela função que você executa, você fez naquele dia uma forma diferente, por exemplo, de fazer, e você sentiu que houve efeito? Se sim, se a sua resposta é sim, eu digo que você já pode estar compartilhando. Você, dentro dessa sua experiência, trouxe algum tipo de aprendizagem relevante? Isso, de alguma forma, impactou positivamente? Gerou um impacto no cuidado, em educação e saúde? E aí você precisa pensar dessa forma. Se a sua resposta para essas três perguntas foi sim, eu te falo, você tem uma experiência que você pode estar aí compartilhando. Mas muitas das vezes, quando a gente se depara na escrita acadêmica, a gente se depara nesse compartilhamento, normalmente a gente pode ter um pouquinho de vergonha. Vergonha em qual sentido, Samuel? Samuel, eu não tenho tanta experiência com a escrita científica, eu não tenho tanta experiência no escrever, né? Então, durante a minha formação, eu não participei desses eventos, durante a minha prática nunca foi incentivado, mas eu digo uma coisa: a gente precisa iniciar. E aí a gente pode iniciar como? Pensando a partir de um novo protocolo que foi executado, ações educativas com a comunidade. Gente, aqui é fantástico. Eu trabalho na área da educação também. É o que eu falo, cada ação educativa que eu realizo dentro do meu ambiente escolar dá vontade de eu compartilhar de forma escrita, né? De fazer um relato de experiência. Porque é tão valoroso, às vezes é uma questão subjetiva que vem da nossa percepção, mas que isso ali impactou de forma tão positiva aquele nosso cenário, que aí a gente merece o compartilhar, e principalmente essa vivência. Vivência pode ser você em relação ao paciente, ou pode ser a equipe de saúde relacionada aí todo o sistema de trabalho. Quando a gente pensa no relato de experiência, ou quando a gente pensa em qualquer produção científica, a gente tem uma estrutura clássica de introdução, objetivo, método. Aqui eu estou colocando descrição da experiência, mas você vai visualizar como um método, percurso metodológico, resultado e considerações. Então, quando eu penso nessa estrutura clássica, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que em cada ponto desse apresentado é necessário escrever
de forma objetiva. Então, quando eu estou pensando numa estrutura, então, estou pensando na introdução. O que é que significa a minha introdução? Quais são os elementos necessários que eu preciso trazer para dentro da minha introdução? É um panorama histórico? É um dado epidemiológico? É um conceito que eu estou trabalhando? Pensando nisso, o que é que eu vou justificar dentro desse meu estudo? Por que que esse meu estudo é importante? Lembra lá do impacto, né, que gerou novos conhecimentos, que gerou novas estratégias? Então é isso. Vamos dizer a justificativa. E o porquê que você está fazendo? O que é que você espera com essa experiência? Depois, eu venho no objetivo, que o objetivo aqui dentro dessa nossa estrutura é relatar a experiência. Então, você vai relatar algo que você vivenciou. É difícil da gente escrever sobre algo que a gente ainda não conhece, mas eu relatar uma experiência minha, uma vivência minha, forma ok. Depois você vai precisar ter elementos na descrição dessa experiência, porque essa experiência ela não pode ser contada de qualquer forma. Ela precisa ter uma organização na escrita. Aí, Samuel, mas como é que eu vou fazer essa organização se eu não tenho nem tempo de ler vários livros, vários artigos? Eu vou te ensinar no próximo slide. Depois eu vou apresentar os resultados. Os resultados dessa minha vivência, dessa minha experiência. Então, vou contar como é que ela foi e o que ela gerou aí de impacto positivo ou negativo, sem nenhum problema, dentro daquele meu cenário. E as considerações finais ou conclusões. Então, depois dessa experiência, o que é que nós podemos retirar aqui de proveito? Então, vocês todos aqui, a grande maioria, perpassaram por uma graduação, provavelmente se depararam nessa estrutura, e nós vamos aqui afunilar um pouco para a escrita do relato de experiência. E aí, de cara, eu gosto muito desse artigo, gente. Por quê? Porque esse artigo, ele traz como você deve apresentar a informação. Então, por exemplo, dentro da pesquisa científica, eu quero desenvolver, um exemplo, um estudo epidemiológico. Tá, mas qual estudo epidemiológico eu quero desenvolver? Quero desenvolver um estudo transversal, eu quero desenvolver um estudo de coorte, eu quero desenvolver um caso controle, um estudo longitudinal. Existe diretrizes de como você deve reportar cada informação. Então, o que você precisa reportar na introdução, o que é que você precisa reportar no método, resultado e discussão. Bem como hoje também já existem diretrizes para estudos de revisão. Vou fazer aqui um estudo de revisão. Primeiro, qual tipo de revisão você quer fazer? Você quer fazer uma revisão sistemática? Você vai seguir uma diretriz X. Você vai fazer uma revisão integrativa? Você vai seguir uma diretriz Y. Você vai fazer uma revisão de escopo? Outra diretriz. Para os estudos de relato de experiência, até então nós não tínhamos. Tínhamos um segmento não tão estruturado, e esses autores aqui, eles conseguiram consolidar o passo a passo. E aí, quando eu li esse artigo é um artigo brasileiro, está altamente citado na literatura quando se trata de relato de experiência, e eu trouxe hoje para a gente poder dialogar ele. A partir de agora para frente, praticamente eu vou descrever o que tem nesse artigo. E Samuel, por que que ele é tão importante nesse momento? Porque ele vai informar o que é que você deve escrever em cada etapa, dentro da introdução, do objetivo, método, resultado, discussão e conclusão. Lembra que eu disse lá no começo que nós iríamos fazer um momento mais macro do que nós iríamos tratar hoje? Por quê? Porque eu preciso que você saia hoje compreendendo o que é o cenário macro.
Porque no momento que você for reportar, for escrever seu resumo, você vai compreender o porquê cada informação ali é importante. O que é que eu sugiro de antemão? Se você for submeter o resumo para o evento, primeiro, tem que ler o edital, tem que ver como é a estrutura lá do edital. Mas, segundo, leia esse artigo. É um artigo muito tranquilo, um artigo muito simples, é de fácil compreensão e ele ajuda muito a você escrever. Se você seguir o que ele está dizendo, provavelmente você vai ter ali um resultado bem favorável. Você vai ter um relato de experiência. Talvez o que eu possa questionar depois, se eu fosse avaliar o seu trabalho, era um melhor detalhamento, era um ajuste, mas dentro do que se tem, que precisa ter dentro do relato de experiência, você vai conseguir apresentar. Então, vamos detalhar um pouco. Então, observa, aqui é um quadro do artigo, tá? Eu só fiz colocar aqui porque eu quero falar pontualmente de cada elemento que se constitui. Então, dentro desse campo teórico, estamos aqui na introdução. Dentro da introdução, o que é que eu preciso descrever? O que é que eu preciso apresentar? Quais são os conceitos chaves do tema que você está relatando? Eu posso iniciar uma introdução, eu gosto muito de iniciar uma introdução, a exemplo, dependendo do tema, pelos dados epidemiológicos. Então, por exemplo, como é que está hoje a hipertensão arterial no Brasil? Qual é a prevalência de pessoas hipertensas no Brasil? Qual é a prevalência de obesidade no mundo? Qual é a prevalência do diabetes? Trabalho mais no cenário da cronicidade. Dentro do seu campo, né? Como é que tem sido feito o atendimento aos usuários nas unidades de atenção básica? Existe algum estudo que fala sobre? Então, você pode iniciar a partir trazendo a informação epidemiológica, mas eu posso, inclusive, iniciar por um conceito. Aqui trabalho dentro de uma situação de vulnerabilidade social. Conceito de vulnerabilidade social representa XYZ. É perceptível que em diversos lugares no Brasil, no atendimento na atenção básica, existe um perfil de situação de vulnerabilidade, aí você traz o conceito. Você pode também trazer alguma questão histórica, falando do SUS, a exemplo, a consolidação. Então, isso quem vai decidir é você. O que é importante ter? Uma referência base. E que essa referência ela pode ser um clássico ou ela pode ser uma referência aí mais atualizada. Então, se a gente pensa nesse resumo para esse ano, 2026, vamos pensar pelo menos aí nos 3 últimos anos, o que é que tem sido publicado. Você precisa também se questionar qual vai ser a importância desse relato que você está escrevendo. Não a importância para você, mas a importância do compartilhar. O que é que isso pode impactar nos demais profissionais? E por que escrever esse relato? Que aí, trazendo mais aí a sua justificativa. E pelo final, você pode estar qual foi o problema que você elucidou que fez você fazer uma prática diferenciada dentro aí do seu campo. E aí você vai trazer isso com base nas referências da literatura, né? Então, você trazendo aí depois, por que escrever esse relato, talvez algo mais pessoal, mas tentar dar suporte com o que se tem na literatura de preferência dos 3 últimos anos, a depender, ou se você for trazer aí com os clássicos, trazer os clássicos da área da saúde. Logo depois, você vai ter o objetivo. Qual é o objetivo desse relato? E aí, no objetivo, normalmente, nós temos qual verbo? Relatar. Né? Então, vou estar aqui relatando a experiência, relatar a experiência XYZ. Então, você vai utilizar esse verbo. E aí, você vai trazer aí o seu objetivo,
que é justamente relatar dentro do seu cenário. Então, é algo mais informativo. Aqui no método, é que normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade de compreensão e de sistematização. Você até tinha até esse momento. A partir de agora você não tem mais. Por quê? Porque o método aqui, os autores foram bem aprofundados. Porque ele vai trazer o quê? Primeira informação, qual é o período, qual é o tempo que você tem de início e fim que você executou essa experiência. Ah, Samuel, para eu poder fazer o resumo nesse evento, será que só pode ser experiências aí de longo prazo, de meses, de anos? Não, não necessariamente. Pode ter sido uma intervenção pontual que vocês utilizaram na cidade de vocês. Campanha de vacinação, campanha de conscientização, educação em saúde. Precisa de um tempo tão extenso para poder executar? Não, às vezes com 2, 3 dias, mas você precisa descrever que tempo é esse que vocês utilizaram. E aí observa que eu não estou falando nada que tem que ser ali da literatura, é algo informativo. Por quê? Porque é algo que você está expondo. Depois você vai descrever o local. Onde foi aplicado essa experiência? Quais são as características particulares dentro do seu cenário? Foi em qual município? Foi no município ou foi em um distrito lá municipal? Então você vai trazer essas informações mais geográficas para a gente poder compreender que cenário foi esse. Então, por exemplo, eu realizar uma experiência, uma intervenção aqui no município de Fortaleza, eu tenho uma estrutura. Eu realizar uma intervenção lá em Guaramiranga, que era onde eu queria estar nesse momento, uma outra realidade. Então, você traz essas questões geográficas para poder elucidar de onde veio. Depois, você vai trazer o eixo dessa experiência. Foi educação em saúde, foi mudança de protocolo, foi mudança de serviço. O que é que você fez? O que é que se trata? Então, você vai aí conceituar. Por muitas das vezes, a gente vai ter aí a educação em saúde nas comunidades, vai ter mudanças no protocolo de gestão. Então, nós realizávamos o atendimento assim e passamos a realizar desta forma. Então, você vai aí elucidar. Caracterização dessa atividade relatada, como foi? E aí, presta atenção, pessoal. Nesse ponto, é importante deixar muito claro de como aconteceu a atividade desenvolvida. Mas, nessa atividade desenvolvida, não é houve-se uma intervenção em educação e saúde sobre obesidade. Ah, entendi. Mas vamos aqui colocar um ponto mais detalhado. Essa intervenção, ela partiu de quê? Essa intervenção, ela teve suporte teórico para a execução? Então, por exemplo, você utilizou a Política Nacional de Alimentação Saudável para poder subsidiar? Você utilizou a parceria do PSE para poder executar? Então, merece um maior detalhamento. Aqui você vai gastar, talvez, aí um pouquinho mais de linhas para poder explicar, porque eu preciso que vou estar assistindo a sua apresentação, eu preciso entender como foi que você pensou essa atividade de execução. Depois, o tipo de vivência. Então, você vai trazer, eu trouxe o cenário, trouxe o conteúdo, tá, mas como é que essa vivência ou essa intervenção ela foi realizada? Você realizou em grupo? Você realizou de forma individual? Você realizou dentro da sua equipe de saúde, com os moradores? Então, você vai informar como se deu o modus operandi, se foi individual, coletiva, profissional, usuário. Observa que é tudo informativo, tudo isso você já tem a informação. Público da ação.
Foi de forma conjunta, de forma separada? A quem foi destinado? E, principalmente, existe alguma característica que você possa definir essa população? Então, a exemplo, pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos, em crianças, em escolares. Então, você pode estar fazendo essa caracterização. Depois, os recursos. Quais são os recursos que foram utilizados? E aí, aqui eu não estou utilizando, não estou colocando um recurso simples, caneta, papel, não, essas coisas. Foi utilizado algum suporte, foi utilizado algum material, aí de preferência a gente pode pensar nos materiais que o próprio Ministério ele disponibiliza para as nossas unidades. É tão legal a gente pegar esses materiais que foram pensados, que foram articulados e trazer para dentro dessa nossa realidade. Então, Guia Brasileiro de Atividade Física, as políticas, as diversas políticas que tem no âmbito do Brasil, então você pode estar trazendo isso como recurso. A não ser que você esteja falando aí de um outro tipo de intervenção que merece esse detalhamento. E aí, o que foi feito na ação e como ela foi feita. Então, dividimos essa ação em 3 encontros. Tá. No primeiro encontro, que foi que eu fiz? Foi a apresentação da equipe, dinâmica, eu utilizei alguma dinâmica de abertura, que dinâmica foi essa? Como foi a execução e como foi a finalização? E aí você vai trazer isso dentro de um referencial teórico. Né? O importante é que essa sua ação de promoção, de educação, ela vem aí consubstanciada a partir de um referencial. Porque, por exemplo, se eu falo de obesidade, tá, mas eu vou falar como? Eu sou professor, eu tenho um método de ensino para poder tratar sobre um assunto. Eu utilizei algum autor de referência ou não? Eu utilizei algum guia para poder embasar ou não? Então, isso precisa estar de forma detalhada e é um ponto também importante na hora da descrição. E aí, os instrumentos que você utilizou durante as intervenções, né? Que foi o material para essas coletas de informação. Então, dentro lá do seu cenário, que você apresenta a sua intervenção, a sua dinâmica, o que é que você utilizou como material para coletar essas informações depois? Você fez um registro dessa atividade, você fez um relatório para a equipe, para entregar? Então é importante você elucidar isso também. Os critérios de análise, aí aqui já talvez é mais voltado quando eu penso para artigo científico propriamente dito, né? Dentro do nosso resumo, a gente vai informar dizendo que essa análise é a partir da nossa percepção, da nossa vivência, né? Caso fosse aí um trabalho evoluir para um artigo científico, a gente poderia colocar umas análises mais aprimoradas. E a questão ética. Então, é importante quando a gente fala dessa questão ética, por exemplo, quando eu estou escrevendo um resumo, e aí isso eu vejo muito, tá? Estou escrevendo um resumo, que eu estou fazendo uma intervenção nos escolares, em crianças bem pequenas. E aí, lá no resultado, eu digo que a criança foi perceptível a mudança no comportamento da criança. Espera aí, calma. Você está relatando a sua experiência. Não é o que a criança ali executou, aprendeu. Você vai dizer que observou, a partir da intervenção, uma geração de mudança de comportamento, mas que é necessário, né, um estudo mais aprofundado. Então, tomem cuidado, principalmente na hora do resultado, para você não relatar o que o sujeito percebeu ou o que o sujeito mudou, mas a sua percepção sobre esse sujeito. Então, você, a todo momento, é a minha percepção, é o meu relato, é a minha vivência. O que é que a minha visão foi sobre aquilo que foi executado, e não a visão do usuário ou do profissional. Preciso que vocês compreendam isso, por quê? Porque, sendo de outra forma, é provável que a sua pesquisa
deveria ter um comitê de ética em pesquisa, porque aí você vai estar trazendo a fala dos sujeitos, dos usuários. Então, tome muito cuidado nisso. Aí, Samuel, qual é uma dica que você pode me dar? Primeiro, coloca para o coleguinha ler, né? Pede para o colega ler, pede para ele sugerir, pede para ele melhorar. Lembrando que produção científica não se faz sozinho. A gente faz em conjunto, aproveita os colegas que você tem aí dentro do seu cenário de trabalho. Ao invés de mandar um resumo, vocês podem estar mandando 2, 3, 4, 10 resumos para um evento, que isso vai colaborar realmente com todo mundo. Mas tome cuidado nisso. Quando eu penso nos resultados, eu preciso pensar quais foram os resultados que veio dessa experiência, qual foi a minha percepção, o meu olhar profissional que gerou uma mudança ou que gerou uma melhoria dentro daquela minha experiência executada. Então, o que é que você percebeu que melhorou? O que é que você percebeu que, a exemplo, piorou? Não, a gente fez essa experiência e não deu certo. Aí, Samuel, mas isso é evidência? Porque a gente passa a não realizar, a não fazer ou reproblematizar, né, aquela questão que foi posta como uma solução. Então, a gente vai para a problematização do que não deu certo também. Então, aqui você vai informar como é que você executou. Para o que nós queremos nesse momento, você vai apresentar aí o resultado, de colocar de forma informativa. Você não vai dialogar, talvez, com outros autores, né? Você só vai aí apresentar. Na Professor, discussão, com licença, oi, professor. Nós temos uma. Aproveitar logo, vamos fazer a pergunta do chat aqui. A gente tem uma pergunta no chat da Juliana, que trabalha no programa Saúde Escola de Calcaia, certo? Ela pergunta se o texto ele pode ficar em primeira pessoa. pode, até porque você está relatando a sua experiência, lembrando que caso seja só você, né? Caso seja colaboradores, você e colaboradores, e aí tem que fazer a adequação. Agora sim, vocês tome cuidado, né? Eu vivenciei isso, tente utilizar outras maneiras aí de você escrever na primeira pessoa, mas não ficar utilizando o eu todo momento, tá bom? Mas pode. Ou então, você escrever no impessoal. Normalmente, eu recomendo o pessoal escrever no impessoal, porque aí não dá problema de nada, né? A gente sabe que ali tem um sujeito, mas que ali ele não está sendo apresentado. Inclusive, meus alunos, nível de mestrado e doutorado, texto no impessoal, quiser fazer depois o mestrado e doutorado, vai observar que o pessoal vai solicitar assim, a dependendo da área, mas pode colocar em primeira pessoa, caso você faça a intervenção sozinha, tá bom? Já na discussão, que talvez nós não tenhamos de forma tão aprofundada para um resumo, se não é uma estrutura de resumo para evento, você vai dialogar o seu relato com outros achados. E aí eu gosto muito de dialogar o relato com o tipo de estudo que é relato, né? Então, às vezes, as pessoas elas pegam um relato, aí colocam um estudo observacional, pega o relato, coloca uma revisão. Então, assim, vamos priorizar discutir o método que ele está presente. Então, relato com relato, revisão com revisão, né? É uma estrutura, Samuel, somente essa? Não, mas a gente tenta iniciar dessa forma. Então, dentro da discussão, o que é que a literatura traz que fortalece esse diálogo que você está realizando, dessa mudança que você está realizando? Né? Que comentários complementares você pode estar trazendo para dentro desse seu relato que fortalece algo já científico. Então, quando eu falo em educação em saúde, tenho vários artigos publicados a nível de Brasil que fala sobre a questão da promoção de saúde, que fortalece a mudança de comportamento, que fortalece a melhoria do estilo de vida, né? Então, você pensar de forma mais global na discussão, isso fortalece a sua ideia.
quais foram as reflexões críticas que o seu texto, por exemplo, fez, né? Que de fato você observou, não, esse relato ele contribuiu nesse ponto aqui dessa experiência. Então, nesse ponto a gente precisa aqui tomar cuidado ou se aprofundar um pouquinho mais, porque a literatura ela está ou convergindo ou divergindo do que é a situação do que eu sei. Então, você pode fortalecer e, por final, as dificuldades, que no caso seria as limitações. Então, você trazer essas limitações, mas como é que essas limitações elas poderiam ter sido solucionadas, mas dentro do seu relato da sua experiência não foi. Então, é importante a gente sinalizar isso, porque muitas das vezes, como eu digo, geograficamente, nós estamos em áreas totalmente distintas, mas dentro da sua limitação, se eu pegar o seu estudo, se eu pegar lá a sua ideia, talvez a sua limitação dentro desse meu cenário já não seja mais. Então, pensar nisso é pensar em contribuir realmente de forma científica. Então, na discussão também, ou ali já indo para o final da conclusão das considerações, você pode trazer as potencialidades e, gente, presta atenção. Vocês estão na ponta. Tudo que é produzido no Brasil, a nível de ministério, a nível de secretaria, que esse pessoal é pago para pensar, vamos dizer assim, eles trazem essas evidências para vocês, eles apresentam essas evidências para vocês executarem. Então, é importante que eles saibam, até para a ciência girar no Brasil, quais foram as potencialidades e as dificuldades que dentro do seu campo de trabalho você teve. Isso dá muito insight para as novas pesquisas. Por isso que eu digo, rapaz, o pessoal da prática tem que se especializar, porque vocês têm que perceber o quão vocês são potentes para desenvolver pesquisa, porque quem está lá no dia a dia são vocês. Então, trazer essas potencialidades vai fortalecer a ciência. E, pelo final, finalidade. Será que o seu relato aí, o intuito que você descreveu, você conseguiu chegar aí? Conseguiu ser uma boa execução? Né? Porque a partir disso também nascem novas ideias dentro do seu cenário. Então, problematizar isso com a sua equipe, com o usuário, né, com os colegas, faz com que haja a mudança ali no gerenciamento, nos protocolos, no atendimento. Isso é muito legal. E aí, considerações finais, a gente traz isso para dentro do nosso resumo. Quais foram aí as proposições, né, o que poderia ser mais bem elaborado, ser pensado, talvez uma intervenção em educação e saúde, que dentro dessa realidade aconteceu de forma pontual, é necessário que haja ou que entre dentro das campanhas do Ministério da Saúde. Pensa só, a sua intervenção virando aí uma proposta depois aí de política. E é assim que nasce, é assim que a ciência faz. Não se engane, é a partir dos nossos questionamentos. E aí, ao final, no caso aqui, a citação, mas ele coloca como se fosse as referências propriamente dita, né? O que é que você utilizou para poder estar construindo o relato, sua introdução, mas principalmente como você referenciou aí a questão da sua experiência. E aí trazer isso dentro das referências mesmo textual. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, nesse detalhamento, a gente está pensando num formato ali de artigo, de estudo científico. Mas a gente tem algo pontual para poder escrever e participar, que é o do nosso congresso. E aí eu falo, gente, por que a gente precisa participar? Porque é nesse momento que o Ceará para poder observar o que nós estamos produzindo a nível de Estado. Olha que coisa positiva, você ter ali 2, 3, 4 dias para participar de um evento
para perceber o que o colega do lado está produzindo, está fazendo, o que é que eles estão fazendo que eu posso trazer para dentro da minha realidade. Só que essa construção, essa apresentação, ela é de forma pontual. Por isso que existe o resumo para evento científico. Por quê? Porque você vai pegar toda aquela estrutura que foi apresentada, você vai ter que sintetizar, que normalmente são textos curtos, ali entre 250 palavras a 500 palavras, talvez estourando 600 palavras, a depender do evento, mas que eu quero olhar para o teu resumo e eu quero entender de cara o que é que você fez de mudança ou de intervenção dentro do seu município. E aí, você deve ser autossuficiente no momento da escrita, é a tua experiência. Eu não posso dizer que está errado, porque quem vivenciou foi você, né? Então, a gente pode dar o quê? Sugestão de melhoria, pensando numa intervenção, pensando a longo prazo. E aí é importante uma coisa, que é algo mais geral, mas a gente precisa ler o edital para entender o que é que esse edital ele pede e como nós precisamos construir. Então, até mesmo para você executar, primeira coisa, ler o edital, a partir do edital, volta nessa videoaula, se tiver dúvida, vai lá no artigo, consulta e visualiza como você vai escrever o seu resumo. E tem a potencialidade, por quê? Porque realmente, às vezes, a gente subestima as nossas práticas e os nossos pensamentos. Às vezes, eu tiro um bom tempo da aula, quando eu estou aí conversando com o pessoal, com gestores de saúde no mestrado, que as pessoas acham que o que elas fazem ali é comum. Aí a gente começa a problematizar. E lá no seu município é assim? Não. Como é? Ah, é dessa forma. Será que dá para implementar? Tentar aqui fazer uma rede de conexão? Então, nós temos essa potencialidade. O que nós precisamos tomar cuidado quando a gente escreve um relato de experiência é, às vezes, o texto ele é muito descritivo. E aí é o que eu digo. Samuel, mas como é que eu vou perceber se o meu texto é muito descritivo ou não? É só pensar. Você vai relatar a sua experiência. O seu texto não é um relatório que você vai entregar para o seu gestor. Que quando é muito descritivo, pensa no relatório que você faz do paciente. Você está fazendo literalmente uma descrição. Para um relato de experiência, eu preciso trazer essa descrição, mas eu preciso refletir sobre essa descrição. Está conseguindo perceber a diferença? Descrição, bula de remédio. Descrição, evolução do paciente. Descrição, relatório que você manda para a Secretaria de Saúde. Descrição. O que nós estamos querendo? A descrição, mas nós estamos querendo a reflexão dessa descrição, então dessa intervenção. Então pensa dessa forma que vai dar sucesso. Muitas das vezes o objetivo não ficou tão claro. Você fala descrever uma intervenção educativa, mas falta lá no método, não ficou claro o que foi essa descrição, né? O que foi esse relato. Confundir relato de experiência com relato pessoal. Às vezes, sair do que o evento pede, normalmente há muita exclusão de trabalhos ou negação, porque a pessoa não faz dentro das normas do evento, né? Algo importante aqui que sempre eu falo, gente, quem é o coautor do seu estudo? Bora parar para pensar. O coautor do seu estudo é aquela pessoa que tem responsabilidade intelectual pelo que está escrito. Esse vai ser o coautor. O coautor não vai ser o seu gestor. O coautor não vai ser o seu chefe. O coautor não vai ser o seu subordinado. O coautor é aquele que tem responsabilidade intelectual pelo que está escrito. E esse coautor, ele precisa sim ler o estudo. E não vá submeter o seu resumo sem o coautor ele ter dado consentimento.
Talvez em um outro momento eu fale aqui os problemas que eu já tive na vida por conta de coautoria. As pessoas enviavam artigos sem o meu conhecimento, a exemplo. Ou enviavam alguma produção que tinha a minha colaboração e não ia o meu nome. Então, são esses problemas que existem dentro da pesquisa. Então, simples assim. A pessoa quer participar, excelente. Ela tem que ler e tem que contribuir intelectualmente. E não é contribuir gramaticalmente falando. Não é que às vezes a contribuição ela vai muito nesse cenário do gramatical, né? Da correção de português. Então, o coautor, responsabilidade pela ideia. E, pelo final, não seguir as normas do evento, que isso aí é o que dá um entrave realmente. E aí eu pergunto para vocês, gente, é possível vocês escreverem um resumo para um evento? Eu acredito que sim. Eu acredito que vai sair muitos resumos interessantes e muitos insights aí para a pesquisa. Depois eu vou querer ler todos esses resumos, ver quais são as ideias dos próximos anos aí da pesquisa científica. Então, checklist para você submeter. O tema é relevante para a área da saúde, não é uma mudança de política, mas contribui para o refletir o que você está trazendo. Esse objetivo ele está claro. Quando eu olho para o objetivo, que eu leio o objetivo, eu estou entendendo o que eu estou lendo? Se for, ok. Experiência bem contextualizada a partir daquele método, ele segue o passo a passo do que está ali, ou ele pelo menos tenta seguir, né, dentro daquele norte. Talvez tenha dificuldade para um ponto ou outro, né, que ali a gente está falando de artigo científico, mas ele está dentro, por exemplo, daquela estrutura, já vai ser bem valorosa. Os resultados, eles estão coerentes com o objetivo? Atenção! Resultado, ele responde ao objetivo. Se o seu resultado não estiver respondendo ao objetivo, provavelmente você refletiu de mais ou de menos. Então tem que tomar cuidado, porque eu preciso fazer o casamento das informações. E, por final, as normas do evento foram atendidas? Está dentro do que o evento espera, que o evento pede? Então, toma cuidado nisso. Pede para o coleguinha ler, coleguinha mais experiente, que tem ali uma proximidade aí com a parte científica, que vai ser realmente de grande ajuda. E aí a ideia é o quê? Principalmente para além da escrita e da experiência, é você compartilhar a sua prática profissional, que é uma prática que normalmente ela vem a partir de um campo teórico, de uma ciência. Você vai relatar o que você vivenciou para todo mundo daqui do Ceará. É muito bacana. E é aquele momento que também a gente dá uma respirada, dá uma relaxada. Estamos no evento, né? Vamos conversar, vamos dialogar. É o que eu falo. É a nossa vacina da gente voltar para o nosso campo realmente mais, vamos dizer, mais energizado para poder atender a nossa população que tanto merece. E todo profissional, seja ele de qual for o nível, ele tem-se potencialidade de produzir conhecimento, sabendo para e passo que é isso que nós discutimos no dia de hoje, de forma rápida, objetiva, porque eu sei que depois daqui vocês aí já estarão escrevendo os primeiros resumos de vocês para poder compartilhar. Então, pessoal, muito obrigado. É muito prazeroso para mim estar aqui colaborando com vocês, passando um pouquinho dessa minha experiência de professor, de pesquisador, mas acima de tudo, qualificando quem está na ponta. Que eu sei que por muitas das vezes a gente acha que não tem ninguém observando a gente, que nossas práticas não são relevantes, e pelo contrário, eu venho dizer aqui, como pesquisador, como professor, que o que vocês fazem no dia a dia é o que movimenta a saúde do nosso Brasil. E se hoje a gente tem um sistema único de saúde que, apesar dos problemas, a gente ainda consegue fazer muita coisa, é porque quem está na ponta está fazendo um excelente trabalho e que precisa ser compartilhado.
Muito obrigado e eu estou aqui à disposição para qualquer questionamento, qualquer pergunta. Bem, gente, brigadão, professor Samuel, foi ótima a aula, excelente, viu? Muito reflexiva, muito didática, muito objetiva ao que se propõe a situação do que a gente está precisando realmente na nossa mostra. Ceará que tem SUS, né, para orientar os municípios aí, os nossos profissionais a escreverem bem esses relatos de experiência e a coisa ficar bem clara e a gente ganhar com essa mudança aí no SUS, né, que é o que a gente quer com esses relatos de experiência. Alguém tem alguma dúvida? Não, não surgiram mais dúvidas no chat, mas alguém tem alguma dúvida que queira fazer, se colocar aqui. Temos atualmente 43 participantes. Eu posso Aqui seguir. eu tô visualizando aqui, a Grazi está perguntando se vai ter acesso aos slides. Pronto, Vou, isso. Pronto. depois que terminar aqui, eu já te passo, aí você que é responsável por compartilhar. Não, pronto. É Mas, justamente isso que eu ia fazer. Eu ia colocar para as perguntas realmente sobre as dúvidas do. Alguém falou? Não. não, falei Eu ia não. colocar realmente sobre as dúvidas com relação realmente à aula, né? As dúvidas com relação à estrutura aí de relato de experiência, mas como ninguém se colocou mais, já a gente respondeu aquela sobre a primeira pessoa. Boa noite, E está aqui para trabalhar hoje à noite. alguém quer se colocar? Alguém ligou o microfone? Acho que foi por ele. Pois bem, e aí foram colocadas várias vezes, mas a gente também respondeu no chat sobre a questão da disponibilização das aulas, certo? E aí eu vou repetir para que fique claro, as aulas elas serão disponibilizadas, né? A gravação das aulas serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube após o final de todos os módulos, tá bom? E a gente tem um canal no YouTube do Cosemes, e eles vão ficar disponíveis lá. As aulas que o professor vai enviar para a gente também ao final, né? Ao final dos módulos, a gente também vai colocar no site do Cosemes, tá bom? E aí, ao final do último módulo, a gente vai sempre reforçar isso, certo? Certo, ok. A frequência está no chat, certo? Eu espero que todos tenham assinado. E o próximo módulo vai ser também com o professor Samuel, tá bom? E aí fica todo mundo antenado, que vai ser sobre a atividade prática, orientações e troca de leitura? É isso, né? É, porque a ideia, Ari, deixa eu explicar para o pessoal que está aqui, eu acho que vai facilitar. Pessoal, Hum. hoje o pessoal está dizendo, estou sem nenhuma dúvida. Normal, a gente já passa por isso como professor. Por quê? Porque eu estou aqui expondo um conteúdo que vocês irão produzir. E a dúvida, ela vai surgir no momento da produção. Então, qual é o nosso objetivo para o próximo encontro? Que vocês já iniciem a escrita, a ideia, que vocês perceberam que não é difícil, que no próximo encontro eu vou ficar assistindo vocês. E qual o sentido? A gente vai pegar as dúvidas que vocês têm a partir da escrita de vocês e vamos tentar aqui solucionar. É realmente uma aula, vamos dizer, no ao vivo. Tomara que eu saiba responder, né? Por quê? Porque a partir da necessidade de vocês, nós vamos problematizar aí o conteúdo para melhorar. Por isso que eu sugiro, comecem a escrever um resumo, não é tão extenso, mas com certeza no momento da escrita surge a dúvida e aí eu vou estar aqui para tirar dúvidas para vocês. Talvez eu elabore alguma coisa, mas assim, muito rápido, porque eu quero que vocês me questionem. Eu quero que vocês realmente escrevam e tragam as dúvidas para cá. Vai que tem a premiação, né? E vocês ganham a premiação. Aí depois lá, na hora da premiação, diz muito obrigado, professor Samuel. Vai ser nesse sentido. Gente, então, foi colocado aqui no chat que seria bom acessar os slides quanto antes para já irmos escrevendo antes da próxima aula, né? Acho que para se espelhar Uhum, nos slides do professor que são realmente muito didáticos e orientadores, eu vou ver com a assessora de comunicação essa possibilidade da gente já publicar pelo menos esse slide, né, da sua aula no site, tá uhum, bom? E aí a gente, normalmente, o que é que acontece? A nossa comunicação com o público em geral, né, é através das redes sociais, tá bom? A gente não tem como fazer um grupo, até porque é uma imensidão de gente no estado do Ceará e a gente ia ficar louco. Então, assim, a gente vai tentar colocar
eu vou conversar com as colegas, a gente tiver a possibilidade de lançar logo esse primeiro slide. Então, e como o professor falou, você já inicia a escrita, né? Porque aproveitar que nós estamos executando os módulos, ele está se colocando à disposição aí, e o próximo módulo é sobre essa atividade prática, e ele vai dar essas orientações e vai fazer essa troca de leitura, não é isso, professor? Então, é Uhum. interessante que vocês tragam as dúvidas, comecem iniciem a escrita e tragam alguma coisa para que a gente consiga, né, trabalhar isso daí. Diga lá, pode dizer, professor. Ari, como eu não gosto de deixar essas coisas que o pessoal pede, eu quero a apresentação e vem só próximo Bom, mês, que tá aí tem a aluno que é apresentação. assim, já está aí a apresentação, então já salvei, Tudo segue a bem. apresentação, vocês precisam aí baixar, vou passar para o Ari também, para ele poder compartilhar, mas já está aí. Que é assim, Ótimo, aqui é tá tudo online, aqui é... tudo bem, tá certíssimo. Obrigado, viu, professor? E aí, a gente se encontra no próximo módulo com o professor Samuel, dia 10, né, professor Samuel? Dia 10, Isso. nesse mesmo horário, e a gente vai disponibilizar o link no Instagram. A gente sempre faz a publicação no dia da aula, tá bom? No dia do módulo, certo? Agradecer a Uhum. disponibilidade de todo mundo e até o próximo encontro. Obrigadão, viu, gente? Obrigado, gente. Até o próximo. Escrevam suas ideias, escrevam um resumo, porque nós vamos dialogar muito. A ideia é que vocês me questionem bastante, tá bom? Pois, bom resto de semana, até a próxima quinta-feira e a gente vai conversando. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau.